Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, o seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, é um grande prazer ter a audiência de vocês nessa sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Vamos aqui para mais uma edição de número... Qual que é o número da edição de hoje? Número 106. Vamos aqui para a edição de número 106. Hoje eu irei iniciar a edição comentando sobre os jogos de ontem. Tivemos uma rodada com 6 jogos nessa quinta-feira. Rodada pós-trade deadline. E aí eu vou comentar sobre cada uma das partidas. E depois, pessoal, eu vou passar pelas principais notícias do dia. Temos aí o draft do All-Star, né? Ontem rolou o draft do All-Star. O Kenny, o Charles Barkley e o Shaq draftaram ali os seus times pro All-Star. Aí eu vou comentar sobre o draft que foi feito e vou aproveitar para dar uma reforçada em como que vai funcionar o All-Star desse ano. E talvez tenham pessoas que ainda estejam meio perdidas sobre qual que vai ser o formato e tal. Então, vou aproveitar para reforçar o formato novo do All-Star. Tem notícias sobre Ben Simmons, tem notícias sobre Luka Doncic, sobre a estreia do Luka, notícias sobre Trae Young, notícias sobre Kevin Durant, muita coisa sobre Kevin Durant, inclusive. Então, o programa de hoje tá recheado. E para quem tá me cobrando o vencedores e perdedores da Trade Deadline, vai sair hoje à noite, tá, gente? Eu não tive tempo para gravar de manhã. Acabou que me enrolei com algumas coisas aqui em casa. Então eu vou gravar logo após a gravação aqui do Swish TV Show. Então à noite, lá pelas 8h30, 9 horas, deve sair o vencedores e perdedores da Trade Deadline, tá bom? Então fiquem tranquilos que ainda hoje vai sair aí este vídeo tão aguardado por vocês, tá bom? Então é isso, gente. É isso. A edição de hoje vai ser basicamente isso. Antes, só peço para que você deixe seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o conteúdo com seus amigos, que é sempre muito importante para o crescimento do projeto, né? Tivemos aí um crescimento bem legal nesses últimos dias. Chegamos aí à marca de 66 mil inscritos. Agradeço a todos os que se inscreveram aí no canal por conta da cobertura da Trade Deadline. E vamos para mais, né? Nossa meta do ano é 100 mil inscritos. Uma meta ousada, mas eu acho que dá para chegar. Eu acho que dá para chegar. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês, né? Preciso que vocês deixem o like, preciso que vocês se inscrevam, preciso que vocês, né, mandem aí os vídeos, os conteúdos para os seus conhecidos, né? Então, me ajude e aí juntos alcançaremos essa meta maravilhosa, tá bom? Então é isso, né, gente? Roda a vinheta e vamos começar a edição dessa sexta-feira do Swish TV Show. Sextou, hein? Sextou, coisa linda, hein? Coisa linda, bora! Vamos lá então, pessoal. Como eu falei, tivemos ontem uma rodada com 6 jogos, rodada curtinha, mas tivemos alguns jogos bem bons, viu? Alguns jogos bem interessantes. Como, por exemplo, o jogo que abriu a rodada, que foi Dallas Mavericks e Boston Celtics, né? A reedição das últimas finais da NBA aconteceu ontem. Um jogo que tinha ali uma expectativa, até porque era Kyrie Irving visitando o TD Garden, local onde ele é sempre muito bem recebido, né? A gente sabe como a torcida do Celtics ama o Kyrie Irving, né? É uma coisa impressionante. Então existia aí uma expectativa. Até se falou sobre a possibilidade do Anthony Davis jogar, mas não aconteceu. O AD ainda não estreou com a camisa do Dallas. Porém,
apesar, né, da ausência do AD, que seria um grande atrativo para o jogo, ainda assim o jogo foi muito bom, né? Tivemos um jogo bem legal. O segundo tempo foi bem mais equilibrado do que o primeiro. O primeiro foi um grande amasso do Dallas. No segundo tempo, especificamente no quarto período, o Celtics conseguiu equilibrar as coisas, conseguiu esboçar uma reação, mas acabou que não passou do esboço, né? A grande verdade é que os 3 primeiros quartos definiram o resultado, né? O Dallas teve um desempenho absurdo nos 3 primeiros períodos, especialmente no primeiro e no terceiro, né? No primeiro quarto, o Dallas meteu 32-23 e no terceiro 37-27. Então, essas duas parciais foi o que realmente definiu o jogo. O Dallas, nos 3 primeiros quartos, passou dos 30 pontos em todos. 32 no primeiro, 35 no segundo, 37 no terceiro. Um desempenho defensivo muito bom também. E aí, muitos elogios ao Max Christie. Assim, se o AD ainda não estreou, o Max Christie já estreou e já tá se adaptando super bem no time do Dallas. Assim, eu já tô vendo muito torcedor do Dallas morrendo aí de amores pelo Max Christie. E é justificável. Assim, o Max Christie ele tem jogado super bem. Ontem, além do desempenho fantástico na defesa, foram 15 pontos, 4 assistências, 46% de field goal. Cara, o moleque tá jogando muita bola com a camisa do Dallas. Belíssima aquisição, né, em meio a toda a tristeza e a toda a fúria, né, pela perda do Luka. Ter o Max Christie chegando bem, jogando bem, se encaixando, é um minúsculo alívio pro torcedor do Dallas, né? Claro que mesmo se o Max Christie virar o Depoy aí, nessa reta final de temporada, não vai estancar a sangria do torcedor do Dallas de ter perdido o Luka. Não vai. Não vai. Mas pelo menos dá um certo alíviozinho do tipo, pô, mano, os caras fizeram uma merda colossal. Eu estou dilacerado pela perda do Luka. Mas pelo menos tem um menino novo aí que chegou. O menino tá encaixando, o menino é bom. Pelo menos isso, né? Pelo menos dá um certo alívio. Ontem o moleque foi incrível, né? Muito do grande desempenho defensivo do Dallas ontem se deu pelo Max Christie, pela intensidade, pela versatilidade dele ali na defesa. Muito bem nos confrontos de mano a mano contra, né, o Jaylen Brown, contra o Jason Tatum. Enfim, o moleque foi bem pra caramba. E aí, com ele bem, com a defesa do Dallas bem e com o ataque funcionando, ataque esse que ontem foi comandado pelo nosso querido Klay Thompson. O Klay ontem ativou o modo vintage, né? Meteu 25 pontos, desempenho maravilhoso, 65% de field goal, muito bem. Criou também boas situações, foram 4 assistências. E aí, com tudo isso funcionando, o Dallas abriu uma vantagem excelente, indo para o quarto período. No quarto período, tomou ali uma pressão, o Celtics conseguiu meter 37-23 na última parcial. Mas ali, no fim, o Dallas conseguiu dar uma, né, estancada ali nas feridas ali que o Celtics estava fazendo e conseguiu fechar a porta da reação de Boston e garantiu a vitória por 127-120, né? Vitória importante. Vence o Celtics no TD Garden. Inclusive, foi a primeira vitória do Kyrie Irving dentro do TD Garden desde 2020. Desde 2020 o Kyrie não ganhava no TD Garden. Ontem conseguiu. Ah, Luiz, o Kyrie jogou bem? Mais ou menos. Mais ou menos. Foram 19 pontos, apareceu ali na reta final, matando uma bola importante. Mas não foi um grande jogo do Kyrie. Mas ele venceu, né? Venceu, conseguiu ganhar ali no TD Garden. E uma vitória que serviu também de vingança, né? Porque no último confronto entre os dois, o Celtics amassou, né? Meteu 122-107. Então ontem o Dallas conseguiu meio que se vingar na casa dos caras e conseguiu uma grande vitória, né? 27ª vitória de Dallas na temporada. E o Celtics sofreu aí sua 16ª derrota, a 10ª derrota em casa. E um jogo abaixo do Celtics, tá, gente?
Óbvio, muito mérito do Dallas, mas o Celtics em si ontem deixou muito a desejar, né? O melhor jogador do Celtics ontem foi o Brown e o Peyton Pritchard, né? Os dois passaram dos 20, foram os únicos que chegaram na casa dos 20 pontos, foram 25 do Brown e 21 do Peyton Pritchard. O Tatum teve um jogo bem apagadinho, foram 17 pontos com 4 turnovers, plus minus de menos 22. Al Horford fez nada o jogo inteiro, jogo fraco do Al Horford, jogo abaixo também do Porzingis. Derrick White também deixou a desejar, ontem não teve Drew Holiday, foi uma ausência importante. Então foi um jogo abaixo, cara. Celtics deixou a desejar, 14 turnovers cometidos na partida. O Dallas só cometeu 8, então o Dallas venceu bem a batalha dos turnovers. Enfim, não foi uma boa atuação do Celtics, deixaram a desejar. Ao mesmo tempo foi uma grande atuação de Dallas, atuação coletiva. Dallas teve 3 jogadores passando dos 20 pontos, 2 reservas. Klay Thompson com 25. Kyrie Irving, como eu disse, né, meteu seus 19 pontinhos. Não foi um jogo tão explosivo do Kyrie, mas ele matou bolas importantes em momentos importantes. Daniel Gafford, quase ali, né, um duplo-duplo com 15 rebotes, né, marcou 8 pontos, 15 rebotes, 5 assistências, 2 tocos. Cara, foi excelente, mano. Dante Action jogando bem pra caramba, né, o Action, 15 pontos, 4 de 6 no perímetro, 5 assistências. Então, belo jogo de Dallas e bela vitória do nosso querido Mavon. Baita vitória. Na sequência, tivemos Minnesota batendo a equipe do Houston por 127-114. Jogo pegado, né, cara? Durante os 3 primeiros quartos foi um jogo muito equilibrado, um jogo muito pau a pau. O que acabou desequilibrando mesmo foi o quarto período. No quarto período, Minnesota dominou a equipe do Houston. Assim, defensivamente, Minnesota anulou o ataque do Rockets, que só conseguiu 16 pontos no quarto período. A menor pontuação do Houston no jogo. E ofensivamente, o Minnesota teve o seu franchise player fazendo o que faz de melhor, decidindo. O Anthony Edwards colocou o time nas costas no quarto período, brilhou, terminou o jogo com 41 pontos e muito da vitória do Minnesota por 35-16 no último quarto passou pelo Anthony Edwards. Impressionante a personalidade que ele tem, impressionante como ele consegue, de uma hora para outra, clicar e tomar o jogo para si. É uma capacidade incrível que esse cara tem de decidir jogo. E ontem foi mais uma noite dessa. Decidiu a partida, fez um quarto período incrível, tirou o Dillon Brooks pra merda, né? Dillon Brooks que... É aquilo, né, velho? Quando o trash talk dele termina com vitória, o torcedor do Houston deve amar o Dillon Brooks. Agora, quando ele fala pra caralho, quando ele fica fazendo trash talk e o time toma na cabeça, eu imagino que o torcedor do Houston deve ficar bem puto com o Dillon Brooks, do tipo, pô, irmão, por que você foi irritar o Anthony Edwards, tá ligado? Com certeza deve ter torcedor do Houston que deve pensar assim quando o Dillon Brooks faz essas coisas. E ontem foi mais uma ocasião dessa, né? Ele ficou falando pra caralho o jogo inteiro, ficou enchendo o saco do Anthony Edwards. E no fim o Anthony Edwards tirou ele pra merda, respondeu ele, né? Meteu o trash talk de volta. E o Minnesota saiu com a vitória. Grande resultado de Minnesota, chegou à sua 29ª vitória. E Houston, apesar do ótimo jogo do Jalen Green e dos 3 primeiros quartos, que foram muito bons, acabou sofrendo a sua 19ª derrota, a 11ª como visitante. Destaque do jogo, como eu já falei, foi Anthony Edwards, 41 pontos, 7 rebotes, 6 assistências, 5 bolas de 3 convertidas e um último período gigante. Foi o segundo jogo seguido dele passando dos 40 pontos e o quarto passando dos 30 nos últimos 5 jogos. Momento impressionante aí que vive nosso querido Ant-Man. Deixa eu só pegar aqui os números dele no último quarto
para passar para vocês. Vou pegar o número exato. Aqui é estatística, aqui a gente trabalha com números também. Ó, foram simplesmente 16 pontos com 3 de 5 no perímetro no quarto período. Inacreditável, né? Dos 35 pontos que o Minnesota marcou, 16 foram do Anthony Edwards. Cara, bizarro. Ninguém do Houston chegou perto da pontuação do Edwards. O Edwards sozinho marcou a mesma quantidade de pontos que o Houston inteiro marcou no quarto período. Isso diz muito sobre o quão decisivo, quão impactante foi o Edwards ontem. Absurdo o que ele fez, grande atuação e grande vitória do Lobão. Depois tivemos o atropelo do Denver em cima do Magic, né, jogando em casa. O Denver venceu tranquilo a equipe do Magic por 112-90. Foi um jogo resolvido basicamente ali nos 3 primeiros quartos. O quarto período foi só, né, uma mera formalidade. Denver conseguiu aplicar o seu plano de jogo de forma impecável e o Orlando teve muita dificuldade para acompanhar o ritmo ofensivo do Denver. Na verdade, não conseguiu acompanhar, né? Eu acho que o momento mais dominante assim do Denver ontem foi o terceiro quarto. 33-17 na parcial. Pontuando do jeito que quis, quando quis. Nikola Jokic, mais uma atuação brilhante. Triple-double de 28 pontos, 10 rebotes e 12 assistências em apenas 3 quartos. 69% de field goal. Bizarro. Michael Porter Jr., mais uma atuação enorme. 30 pontos com 5 bolas de 3 convertidas. É o terceiro jogo seguido do Michael Porter Jr. passando dos 30 pontos, cara. Marcando 30 pontos ou mais. Sabe? É uma fase excelente que vive ele. Ele que foi envolvido em vários rumores de troca e tal. Tá aí dando a resposta. Né? Michael Porter Jr. discutivelmente o segundo melhor jogador do Denver nessa temporada, tá? Eu sei que o Jamal Murray teve seus jogos. Eu sei que o Aaron Gordon, ó, o Russell Westbrook teve também seu momento aí de brilhantismo na temporada. Mas pra mim, depois do Jokic, Michael Porter é o melhor jogador desse Denver nessa temporada. Na minha opinião. E é muito louco ver como que tava sendo a temporada do Michael Porter e como virou a temporada dele a partir do momento que ele começou a ser envolvido em rumores de troca. Parece que quando o nome dele começou a ser ventilado no mercado, ele virou a chave e, sim, é pegar os números aqui do Michael Porter. Cara, o Michael Porter... Não, essa sequência de 3 jogos dele é bizarra, né? Foram 36... No dia 3, ele marcou 36 pontos contra New Orleans, com 7 bolas de 3. No dia 5, também contra New Orleans, ele meteu 39 e ontem 30. Isso que ele já tinha metido 24 contra Filadélfia. Assim, bizarro. Cara, ele tá com os melhores números dele na carreira. São 19 pontos de média, com 41,7% de field goal. O segundo melhor aproveitamento dele na carreira, perdendo apenas para a temporada 2021, né? Onde ele teve 44,5%. Cara, é bizarro o que ele tá jogando. É realmente bizarro o que o Michael Porter tá fazendo. Temporada fantástica e muito importante pro Denver ter ele jogando nesse nível, né? Um cara que é um dos termômetros desse Denver. A gente fala muito sobre o Jokic, sobre a importância do Jokic, e de fato ele é quem manda nesse Denver, ele é quem... Assim, o jogar bem e jogar mal do Denver passa totalmente pelas mãos do Jokic. Sim. Mas o Michael Porter também é um termômetro. Quando ele tá bem, quando as bolas de 3 dele caem, o Denver vira outro time. Vai pra outro nível. É outra parada. É outra parada. E é muito bom ver ele jogando nesse nível. Eu sou muito fã do Michael Porter, né, cara? Sempre defendi ele aqui. Né? Sempre falei sobre o quão bom ele é. E eu gosto demais dele. Gosto muito desse moleque. Puta que pariu, bom demais.
Bom demais. Seguindo, tivemos mais uma vitória do Blazers, né? Blazers vivendo aí um momento mágico na temporada, né? São 6 vitórias seguidas, são 10 nos últimos 11 jogos. Impressionante o que faz o Blazers, e ontem fez mais uma vítima. Enfrentando o Sacramento em casa, venceu por 108-102. Mais uma atuação muito boa da molecada, né? A Fernand Simons, Shadon Sharp, o Dominator, né, cara? Dominator ontem jogou bem, velho. 18 pontos, 8 rebotes. Grande momento do Dominator na temporada. Grande momento. A Fernand Simons, 30 pontos, 8 bolas de 3, incluindo a bola que matou o jogo, né? Sidestep maravilhoso. Shadon Sharp, 24 pontos. Baita resultado, cara. Baita resultado. E é o que eu venho falando, mano. O Blazers está, aos poucos, saindo da disputa pela Copa Cooper Flag. Sim, a impressão que eu tenho é que hoje o Blazers sonha real com play-in. Essa é a verdade. A gente tá falando de um time que tá com 23 vitórias na temporada, gente. São 2 vitórias a menos do que o Kings, que tá em 10º lugar. É a maior sequência de vitórias ativa no momento, assim. São 6 vitórias seguidas. O único que chega perto é o Denver, que tem 5 vitórias seguidas. Então, mano, é oficial, assim, o Blazers está deixando a Copa Cooper Flag e está disputando, sim, uma vaga em pós-temporada. É impressionante. E aí não tem como, eu tenho que elogiar o homem. Chauncey Billups merece elogios aqui. Eu sou fã do Chauncey Billups? Não, vocês sabem disso. Eu tenho várias questões, acho ele um cara bem fraco. Eu acho que muito do não desenvolvimento de alguns jovens do Blazers, principalmente o Scoot Henderson, passa pelo Chauncey Billups, tá? Eu acho que ele poda muito a molecada. Porém, é inegável que nessas últimas semanas ele tem feito um trabalho bom. O time tá encaixando, o time tá jogando bem. E aí, quando você olha os adversários que o Blazers teve, mano, você vê que não é qualquer coisa. Não é que o Blazers tá batendo em gato morto. Ó, o Blazers ganhou. Olha isso. Ganhou de Chicago, que é um bom ataque. Ganhou de Miami. Ganhou de Orlando. Ganhou de... Charlotte aí é foda, é gato morto. Aí perdeu pra Oklahoma. Aí sapecou 125 pontos no Bucks. Amassou o Magic. Venceu o Phoenix 2 vezes. Venceu o Indiana e vencendo bem. E ontem venceu o Sacramento. Então não são vitórias aleatórias, na cagada, não. Tá vencendo time bom e vencendo bem. Vencendo bem. Olho nesse Blazers, cara. Olho nesse Blazers. É um time bem interessante, a molecada tá jogando bem demais. Tá jogando bem demais. Outro que merece elogio nesse time, e é um que eu sempre falo aqui, né? Adoro esse moleque, o Manny Camara, né, mano? Ontem não foi bem no ataque, mas pegou 14 rebotes, gente. 5 ofensivos. Porra. Aí você tem Avdia, uma versatilidade impressionante. Aí você tem Donovan Clingan no banco. Você tem Scoot Henderson, que ontem não foi bem, mas vira e mexe, vem fazendo bons jogos. Ontem deu 8 assistências, né? Mano, é um time interessante. E detalhe, né? Portland manteve Jeremy Grant, não trocou. Manteve DeAndre Ayton, manteve Robert Williams. Cara, olho nesse Blazer, gente. Olho nesse Blazers. Eu sei que pode parecer... Luiz, você tá sendo muito... Você tá empolgado com o momento e tal. Ok, pode ser uma empolgação de momento. Mas, mano, não durmam com esse Portland Trail Blazers. Esse time pode sim tirar a vaga
de gente grande aí no play-in, tá? Sacramento, Golden State, San Antonio, Phoenix. Eu ficaria bem esperto se eu fosse esses times. Ficaria bem esperto com esse Blazers. Os caras não estão de bobeira. O molecada não tá de bobeira, não. Tá de bobeira mesmo. Depois tivemos o grande jogo aí da rodada, né? O jogo mais aguardado da rodada, que foi Lakers e Warriors. Confronto entre Curry e LeBron. Mais um confronto, né? Entre Curry e LeBron. E assim como foi nos últimos jogos, nos últimos embates, deu LeBron, né? De novo o velho ganhou de Curry e sua rapaziada. E de novo jogando pra caralho, né? Ontem o velho meteu simplesmente um duplo de 42 pontos e 17 rebotes. Uma coisa absurda o que o LeBron jogou. Além disso, foram 8 assistências. Foram... Deixa eu pegar aqui, ó. Foram 6 bolas de 3, não foi? 6 bolas de 3 em 9 tentadas, né? Sendo que ali no segundo quarto ele engatou uma sequência de 3 bolas de 3 seguidas. Inclusive o primeiro tempo do LeBron foi uma bizarrice, né? Meteu 20 e tantos pontos. Bizarro que o velho fez. E com ele jogando nesse nível e com a defesa do Golden State, ó, com a defesa do Lakers aparecendo e com as oscilações ali do Golden State, o Lakers conseguiu sair com a vitória, 120-112, foi o placar final, né? O Golden State até fez um bom segundo tempo, conseguiu reagir, chegou a cortar a diferença para 5 pontos ali na reta final do quarto período, mas faltou um pouco mais de eficiência para conseguir buscar o empate. O Golden State teve algumas chances de empatar o jogo. Algumas chances, não é que teve uma, duas, não. Teve muitas chances de cortar a diferença para uma posse e para empatar na sequência. Acabou desperdiçando. E o Lakers, mesmo não tão bem no segundo tempo, soube capitalizar em cima desses vacilos do Warriors, né? Conseguiu capitalizar no contra-ataque, nos lances livres, com o próprio LeBron, que matou a bola de 3, que basicamente acabou com o jogo, né? Ali entrando no minuto final, ele matou a bola de 3, que foi a dagger da partida. E aí, o Lakers saiu com esse belo resultado. Vitória de número 30 do Lakers na temporada, 17ª jogando em casa. Lakers que só perdeu 6 jogos em casa nessa temporada. Número impressionante. E o Golden State, que não teve, obviamente, o Jimmy Butler em quadra ainda, né? Sofreu sua 26ª derrota, a 13ª como visitante. E mais uma derrota meio que na base dos vacilos do time, né, cara? Assim, o Warriors fez um primeiro tempo de merda. Primeiro tempo horroroso. Foi amassado, totalmente amassado, né? O próprio Curry fez um primeiro tempo horrível, 1 de 7 para 3 pontos. Foi muito mal. E isso acabou custando o jogo, porque no segundo tempo, mesmo vacilando em alguns momentos, o Golden State foi melhor do que o Lakers, né? Então se o Golden State tivesse feito um primeiro tempo digno, assim, minimamente bom, poderia ter ganhado o jogo, mas não fez e pagou no fim, né? Ah, Luiz, e o erro da arbitragem ali, né? Aquela violação de 8 segundos que a arbitragem não marcou contra o Lakers. Beleza, eu acho que a arbitragem errou naquele lance, né? Mas pra mim não foi isso que decidiu o jogo, cara. É o que eu falei no vídeo que eu fiz depois da partida. Se você, torcedor do Warriors, realmente acha que o time perdeu ontem por conta desse erro da arbitragem, desculpa, irmão, você só tá tapando o sol com a peneira. Não foi isso que definiu o jogo, não foi isso que definiu o resultado. O que definiu o resultado foi o primeiro tempo horrível que o Warriors fez e as inúmeras chances de cortar para uma posse e empatar que o Warriors desperdiçou ali na reta final do jogo. Foram os lances livres que o Podziemski errou. Foi isso que definiu o resultado. Foi isso que definiu a derrota do Warriors e a vitória do Lakers. Então, não vem culpar a arbitragem, não. A arbitragem da NBA é uma merda? É. E é uma merda pra todo mundo. É uma merda pro Warriors, é uma merda pro Lakers, é uma merda pro Thunder, é uma merda pra todo mundo.
Inclusive, a arbitragem dos esportes americanos em geral anda uma porcaria, né? A arbitragem da NFL também, pelo amor de Deus. Né? Vai ter o Super Bowl agora no domingo. Cara, assim, impressionante como a arbitragem tá horrível. A arbitragem da NFL. Horrível, horrível. Pô, o jogo... É que assim, eu sou torcedor, mas eu também não sou idiota. Também não sou babaca. Pô, o jogo entre Chiefs e Houston... Pô, irmão, o que o Houston foi operado naquele jogo é brincadeira, né? Fiquei triste? Não, porque né, meu menino aqui passou. Meu menino classificou. Então, óbvio que eu não reclamei. Mas, pô, analisando de forma imparcial, cara, inacreditável o que fizeram com o Houston ali naquele jogo, né? Então, enfim. A arbitragem é ruim pra todo mundo e é ruim em qualquer lugar. Então, não foi isso que... Em alguns jogos nessa temporada, a arbitragem influenciou diretamente no resultado. Tivemos alguns jogos onde isso aconteceu. Ontem não foi o caso. Foi um erro, mas pra mim não foi o que, de fato, fez o resultado acontecer. O que fez o resultado acontecer foram os fatores que eu falei, né? Que eu falei aqui. Então, enfim, grande vitória do Lakers, derrota dura pro Warriors. E fica a expectativa para as estreias, né, nos dois times, né? O Jimmy Butler, acredito eu, não deve demorar muito para estrear no Warriors, porque ele não estava machucado, só estava suspenso, então acho que é só questão mesmo dele treinar e adaptar minimamente ao time para ele estrear. E o Luka, ao que tudo indica, daqui a pouco eu vou trazer notícias sobre isso, mas o Luka deve estrear na segunda-feira. Inclusive, já vou até pegar aqui a notícia sobre essa questão da estreia do Luka. Eu já falo aqui. Ó, segundo o próprio J.J. Redick, técnico do Lakers, né, para quem não sabe, né, o Luka ele deve estrear nessa próxima segunda-feira. Né, o Lakers pega o Jazz na segunda-feira às 11h30 da noite, jogo na Crypto.com Arena. E segundo o JJ, o Luka deve estrear sim na segunda. Existia a expectativa pro Luka estrear no sábado contra a Indiana, mas parece, tá? Parece que ele vai jogar mesmo na segunda-feira. Então a estreia do Luka deve ser sim na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, na Crypto.com Arena. Então, torcedores do Lakers, anotem aí na sua agenda. Segunda-feira começa oficialmente a era Luka Doncic em Los Angeles. E eu vou te falar, hein? Menino tá motivado. Né? O Luka, ele esteve no banco do Lakers aí nas últimas partidas. E você vê claramente no semblante dele, na forma como ele tá se portando ali no banco, como ele tá realmente motivado. Você vê a motivação, você vê ele feliz ali. E as declarações que ele vem dando nos últimos dias apontam muito pra isso, né? Ele foi perguntado ontem sobre a questão do físico dele, sobre as críticas que ele tem recebido ao físico. E ele falou, cara, isso aí pra mim tá servindo como motivação. Tá servindo como motivação. Foi perguntado como que tá sendo, né, deixar de ser um Maverick e ser um Laker. Ele fala, cara, tá sendo maravilhoso. Tô adorando a experiência. Então, o menino tá motivado. Tá motivado. Claramente, ele não tá tão acima do peso como o Nico Harrison deu a entender. Sim, é só você ver, gente. Você vê o Luka, você... Porra. Saíram as fotos do Luka com o uniforme do Lakers, né? Deixa eu até pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. E você vê claramente... Mano, assim, o Luka... Assim, ele tá, porra, fininho, slim. Não tá. Mas, gente, falar que o Luka tá... Nossa, como ele tá fora de forma, gente. É loucura. Aqui, ó. Ele treinando. Ah, você pode falar, Luiz, mas é Photoshop. Olha aqui, ele treinando, gente. Ó. Aqui, ó. Porra, gente. Pelo amor de Deus, né?
Pô, você tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Deixa eu ver se eu... Queria pegar as imagens. Cadê? As imagens do Luquita. Aqui, ó. Vamos. Pô. Aqui, gente. Pô. Sim. Menino tá bem. Menino tá bem. Então, segunda-feira começa a era Doncic em LA. E quem não tá animado pra isso é maluco, cara. Você pode odiar o Lakers, você pode odiar o Luka, mas se você falar pra mim que você não tá pelo menos ansioso pra ver o início dessa nova era, pô, você não é fã de basquete então. Tem como. Tem como, tem como. Tem como. Eu tô muito animado. Tô muito animado. Enfim. E pra encerrar aqui, né, nosso resumo da rodada, tivemos o Indiana vencendo o Los Angeles Clippers por 119-112, grande vitória do Pacers, fora de casa, né, com o Haliburton decidindo o jogo no clutch time, né, o Haliburton que até ali, nos últimos minutos do jogo, não estava bem, né, o Haliburton até o clutch, ele estava horrível no jogo. Mas aí, do nada, clicou, meteu 9 pontos seguidos ali no clutch e deu a vitória pro Pacers, né? 119-112, resultado excelente ali fora de casa. Siakam, fundamental na partida, 33 pontos, 11 rebotes. O All-Star, né? Pascal Siakam. O Benedict Mathurin entregando uma atuação extremamente sólida e importante também ali no último quarto. Foram 9 pontos no último período para ele, 25 no jogo inteiro. E uma grande vitória, cara. Grande resultado de Indiana. Indiana chega à sua 29ª vitória. Indiana vivendo um momento muito bom na temporada. E o Clippers, que fez ali um primeiro quarto bom e um terceiro quarto bom também, acabou sucumbindo no clutch e perdeu mais um jogo em casa, né? A 10ª derrota do Clippers em casa e a 23ª na temporada. Mas vale o destaque pro Harden, viu? 22 pontos, 10 assistências. O Barba foi bem, mas não foi o suficiente, tá bom? Então, sobre os jogos de ontem, era basicamente isso que eu tinha para falar. Vamos agora pro nosso querido e aclamado giro de notícias, né? Roda a vinheta e vambora. Só tomar uma aguinha aqui, né? Inclusive, bebam água, hein? Bebam água. Aqui na minha cidade, em Uberaba, pra quem não sabe, eu moro em Uberaba, né? Um salve pra quem é de Uberaba, hein? Galera de Uberaba, tamo junto. Inclusive, se alguém de Uberaba um dia me ver na rua, pô, pode parar pra falar comigo, tá? Pode parar pra falar comigo que eu vou ficar muito feliz. Enfim, aqui em Uberaba tá um clima seco pra caralho, então importante beber água, gente. Importante beber. Eu sei que receber dica de saúde de um cara com o meu porte físico é complicado, né? Assim, na cabeça do Nico Harrison, o Luka Doncic tá com o meu físico, né? Na cabeça dele, o Luka tá com o meu físico, né? Inacreditável. Mas eu sei que é complicado receber dica de saúde de mim, mas é aquilo. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Se cuidem. Nesse calor, bebam água, que faz bem. Enfim, chega de dica de saúde também, né? Também não sou a porra do Paulo Cintura. Essa! Não, eu não sou. Vamos falar de basquete. Ó, rapaziada, separei aqui algumas notícias que saíram aí nas últimas horas e vou comentar sobre elas com vocês. Vamos começar falando sobre o draft do All-Star Game. Né? Ontem tivemos aí os 3 times sendo draftados pelos comentaristas ali da TNT, né? O Kenny Smith,
O Shaq e o Charles Barkley draftaram os seus times. Lembrando que, vou aproveitar aqui que o The Playoffs explicou e vou, né, passar para vocês como que vai ser o formato dessa edição. Tá aqui, ó. Como vai funcionar o All-Star Game? Para 2025, a NBA anunciou mudanças no formato do Jogo das Estrelas. Isso porque a liga entendeu que o formato do Leste contra o Oeste no último ano não funcionou. Os últimos 2 eventos, inclusive, registraram as menores médias de audiência. Assim, os 24 jogadores selecionados serão divididos por Charles Barkley, Shaquille O'Neal e Kenny Smith, em 3 equipes de 8 no dia 6 de fevereiro. Além disso, um quarto time será formado por jogadores de primeiro ou segundo ano na NBA ou ainda de destaque na D-League. Esse último time será o vencedor do duelo de Rising Stars da sexta-feira e terá Candace Parker como GM. Com isso, teremos 4 times disputando um sistema de mini torneio, no qual as partidas duram até o primeiro time alcançar ou ultrapassar a marca de 40 pontos. Posteriormente, as equipes que vencerem avançam para a decisão. Inclusive, cada integrante do time campeão receberá o prêmio de $125 mil. Os segundos colocados receberão 50 mil e os 2 perdedores do primeiro jogo recebendo 25 mil. Para competir, as 4 equipes terão as 2 principais comissões técnicas da temporada, porque cada técnico e seu principal auxiliar de melhor campanha do Leste e do Oeste até o dia 2 de fevereiro serão os comandantes dos times. Então, rapaziada, o All-Star desse ano vai ser no formato de mini campeonato. Vai ser um mini campeonatinho ali com 4 times. Os 3 times selecionados pelo Kenny Smith, pelo Shaq e pelo Barkley. 3 times formados pelos, né, selecionados aí, né? Pelo público, pelos jornalistas e pelos técnicos e jogadores, né? Então, esses 3 times serão formados pelos All-Stars, né? Que foram selecionados. E o quarto time vai ser aí formado pelo vencedor ali do duelo dos Rising Stars, né? Então, o formato vai ser um mini torneiozinho mesmo. Mini torneiozinho, os jogos vão até 40 pontos. Quem ganhar, ganhou, avança pra final. E aí, a gente vê quem que vai ser o grande vencedor do Jogo das Estrelas. Luiz, você tá animado pra esse All-Star? Não, não tô animado pra esse All-Star. Mas vamos ver, né, gente? Vamos ver o que vira disso aí. E aí, ontem, os times, né, os 3 times principais, assim, do All-Star foram draftados. E aí, o draft de Shaq, Kenny e Chuck, né, ou Charles Barkley, para os menos íntimos, ficou da seguinte forma, né? O Shaq, assim, a verdade é que o Shaq apelou, né? O Shaq draftou simplesmente LeBron, Curry, AD, Tatum, Durant, Lillard, Harden e Jaylen Brown. Só isso. Só isso. Cadeira. O Kenny Smith, que claramente não sabe draftar, ele pegou Anthony Edwards, Jalen Brunson, JJJ, Jalen Williams, Darius Garland, Evan Mobley, Kate Cunningham e Tyler Hero. Ele pegou aí, ele montou um time alternativo. Ele montou o time da amizade, né? Ele apostou no poder da amizade aqui. E sacanagem. E o Charles Barkley, ele quis montar um time de estrangeiro e enfiou ali o Donovan Mitchell de gaiato, né? Ele montou o time com Jokic, Giannis, Shai, Wemby, Siakam, Şengün, Towns e Donovan Mitchell. Então, tivemos aí os 3 times draftados. Claramente, o time do Shaq é o mais forte. É também o mais velho? É também o mais velho, mas é o time mais forte aqui pra mim. Aí depois vem o time do Barkley, que eu acho que é um time bem legal, assim. Imaginando que a galera jogue a Vera, coisa que não vai acontecer, mas imaginando que jogue a Vera, eu acho que esse time do Barkley pode vencer o time do Shaq, tá? Não acho absurdo isso, não. Mas eu ainda apostaria no time do Shaq. É difícil apostar contra LeBron, Curry e Durant, né? Fica meio complicado. E o Kenny Smith montou, né, o time dos, né? Assim, e é duro, né? Eu falo que o time do Kenny ficou ruim, mas assim, é ruim comparado aos outros 2, ao que ele tinha à disposição, né? Enfim, esses foram os times draftados. Qual que você acha que foi o melhor? Qual que você acha que ganha desses 3? Comenta aí
que eu quero saber. Eu acho que o do Shaq ficou bem melhor, né? Eu acho que o Shaq, ele realmente meteu a apelação no nível máximo. E agora que eu vi que minha tela tava cobrindo aqui os times. Desculpa, tá, gente? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui de novo. Shaq aqui, ó. LeBron, Curry, AD, Tatum, Durant, Lillard, Harden, Brown. Kenny, Edwards, Brunson, JJJ, Jalen, Garland, Mobley, Cunningham e Tyler Hero. E o Charles Barkley, Jokic, Giannis, Shai, Wemby, Siakam, Şengün, Towns e Mitchell, tá? Só mostrando aqui porque agora que eu vi que minha tela realmente estava cobrindo. Perdão, tá, gente? Perdão. Então, assim ficou o draft dos times do All-Star, tá bom? Vamos agora passar para as notícias sobre Kevin Durant, tá? Tem muita coisa saindo sobre o Kevin Durant nessas últimas horas. O Durant que do nada, né, começou a ser envolvido em uma porrada de rumor de troca nos últimos dias. O mais forte deles foi o rumor pro Golden State, né? Muito se falou sobre a possibilidade dele voltar pro Golden State. Inclusive o Golden State, de fato, foi atrás do Durant. E aí, a partir desse rumor, surgiram várias outras coisas. Estão surgindo outras informações. E aí eu separei aqui algumas das atualizações que saíram nas últimas horas sobre o futuro do nosso menino KD. Começando com a questão Golden State, né? Golden State queria a volta do Durant. O plano A do Golden State seria o Kevin Durant, segundo informações, inclusive é o que diz aqui, né, nessa matéria aqui do The Playoffs, né? Só que no fim acabou que ele não foi. E aqui nessa matéria é dito por que o Durant não voltou pro Golden State, sendo que o Golden State tinha interesse. Vamos lá. Nesta quinta-feira de trade deadline, a NBA ficou muito próxima de ver Kevin Durant de volta ao Golden State Warriors. Isso porque, de acordo com Shams Charania, o Phoenix Suns, atual time de Durant, teve conversas com os Warriors sobre Durant e era ele que os Warriors queriam. No entanto, segundo informações, o ala não quis voltar ao Warriors, que fecharam com o Jimmy Butler. Ou seja, o principal motivo que não deixou esse comeback acontecer foi a falta de interesse do próprio Durant. O Durant que não quis voltar para o Golden State. E aqui a matéria se aprofunda mais nisso. Segundo o próprio jornalista, Durant não tinha interesse em retornar para a equipe de Golden State. Inclusive, Brian Windhorst, da ESPN americana, divulgou que havia uma troca pronta para o retorno do ala à equipe, que envolveria também a ida de Butler para o Suns. Porém, Durant barrou a troca. Além disso, pouco tempo depois, Anthony Slater, do The Athletic, informou que Curry e Durant conversaram nos últimos dias e que o armador da equipe da Califórnia já sabia que a troca não iria acontecer. Ou seja, o Curry ligou pro Durant e perguntou: Durant, quer voltar? E o Durant respondeu: nem fudendo. Basicamente foi isso que rolou. O Warriors queria, tinha a troca montada, mas o Durant chegou e falou: eu não quero. Ah, Luiz, mas o Durant tem esse poder de vetar a troca? Cara, oficialmente não, mas pelo tamanho que o Durant meio que já tem no Phoenix e pela importância que ele tem pro time, cara, assim, o Phoenix respeitou a decisão do cara. Respeitou a decisão do cara. Falou: beleza, Durant, você não quer ir? Então tá bom. Então, beleza, não vamos trocar. Aparentemente foi isso que aconteceu. Dessa forma, muitos apontam para a briga que o Astro teve com Draymond Green em seu último ano por lá. Além disso, Durant não se sentia valorizado pelo elenco pelos fãs, que tinham Curry, Green e Klay Thompson como ídolos máximos. Ah, eu não recebi o carinho que eu queria. Não. Coitado do Durant. Já no... Nossa, que babaca, né? Desculpa. Já no campo da especulação, é possível que até a opinião pública sobre seus títulos por lá e sua escolha em se juntar aos Warriors em 2016 ainda pesem para o jogador. Porém, a vibe... Agora é um ponto importante, tá? A vibe no vestiário do Suns agora é tóxica e estranha, disse Ramona Shelburne, também da ESPN americana. Mesmo com a permanência das 3 principais estrelas, a franquia estava disposta a ouvir propostas por Durant e Bill. Por sorte, ou azar, nenhuma delas deu certo e até o final da temporada os Suns terão que conviver com isso. Então, ó,
O Suns estava ouvindo propostas pelo Durant. O Suns tinha uma proposta do Golden State na mesa. O Suns tinha até interesse nessa troca, porque queria o Jimmy Butler. E a troca só não rolou porque o Durant não quis, aparentemente. Porém, o clima, muito por conta dessa disponibilidade que o Phoenix teve de ouvir propostas pelo Durant e pelo Bill, parece que o clima no vestiário não tá legal. O clima não tá bom. E aí entra nessas outras informações que saíram, né? Liga-se, né? Com essas outras informações que saíram, de que pode acontecer do nosso menino Durant ser trocado no off-season. Ó, informação do John Gambadoro, que eu sempre falo, é a maior, né, autoridade quando se trata de informações do Phoenix Suns. Olha o que ele falou. Segundo ele, quando a franquia deverá considerar ofertas por Kevin Durant no off-season, caso a atual temporada fracasse de novo. Phoenix poderia trocar o astro por jogadores jovens com potencial e múltiplas escolhas de draft. Tudo vai depender do resultado de 24-25 do atual elenco do Suns. Ou seja, a permanência do Durant no time passa pelo desempenho do time nessa temporada. Se o Suns não ir bem nessa temporada, o que é muito possível de acontecer, pode ser sim que o Durant seja trocado. E aí, pretendentes não vão faltar, né? Pretendentes não vão faltar. O Golden State não deve ser um desses pretendentes, porque já pegou o Jimmy Butler, já renovou com o Butler, então não deve ir atrás do Kevin Durant de novo, até porque o Durant já deixou claro que não quer ir pra lá. Mas outros times devem ir atrás. Minha opinião, tá com a cara do Houston ir atrás do Kevin Durant, tá? Eu vou me aprofundar mais nisso daqui a pouco, só vou passar aqui essa outra informação. Mas pra mim, tem um time que assim, é muito claro que vai atrás do Durant, que é o Houston. Mas daqui a pouco eu me aprofundo mais nisso. Ó, informação aqui do Brian Windhorst. Novos reports indicam que Kevin Durant ficou muito insatisfeito em ser incluído em conversas de trocas pelo Phoenix Suns. Abre aspas. Ele não ficou feliz por ter sido colocado em negociações comerciais. Acho que é imprevisível o que vai acontecer nos próximos meses porque é a natureza do esporte. Mas acho que agora é razoável prever que Durant e Suns podem romper seu vínculo no próximo verão. Bom, vocês sabem que no fim, tudo depende dos resultados do Phoenix Suns no fim da temporada. Mas com os atuais indicativos, momento delicado no Arizona. Então assim, existe sim um mundo onde o Durant vai embora do Phoenix no fim dessa temporada. Se as coisas irem mal por lá, uma troca realmente pode acontecer. Pelo menos é o que é falado. E aí, como eu vinha dizendo, Houston pra mim é o time que tá pronto pra pegar o Durant. Tem ativos pra fazer a troca acontecer, tem jogadores jovens, tem picks, inclusive as picks do próprio Phoenix Suns. O Houston tem posse das picks do Phoenix. Então, pra mim, é muito claro que se o Durant for pro mercado, o Houston é o principal candidato a pegar ele. É o principal candidato, na minha visão. Vem se falando sobre Dallas, especulou-se muito Dallas nessa trade deadline, que Dallas poderia ir atrás do Durant. Não acho impossível também. Dallas tem picks de draft também pra oferecer, enfim. Mas eu acho que o Houston é o que tá mais bem posicionado pra pegar o Durant. É o que tá mais bem posicionado. Então, vamos ver, cara. Vamos ver. Realmente, eu fiquei surpreso do Phoenix ouvir propostas pelo Durant nessa trade deadline, viu? Eu fiquei surpreso, eu não esperava isso não. Até porque, entre todo o caos dessa temporada do Phoenix, o Durant é o que, assim, é o único ponto consistente desse time, né? A temporada do Durant é absurda. E o impacto que ele tá tendo nesse time é gigantesco. É só você ver o recorde do Phoenix com e sem o Kevin Durant. É uma coisa bizarra. Então, fiquei surpreso de saber que o Phoenix estava disposto a trocar o Durant. E parece que o próprio Durant também ficou surpreso, né? Ele também não esperava isso.
E agora, mano, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Tá com toda a pinta de que a troca vai acontecer, mano. Porque, vamos falar a verdade, você imagina o Phoenix Suns tendo sucesso nesse playoff? Eu não consigo imaginar, gente. Desculpa, todo respeito ao Phoenix. Pra mim, a temporada já foi pro beleléu. No máximo, chega na segunda rodada. No máximo. No máximo. Mas se eu tivesse que apostar, varrida no primeiro round de novo. É a minha aposta hoje pro Phoenix. Então, pra mim, tudo tá se desenhando pra uma troca do Durant. E pra mim, tá se desenhando uma troca pro Durant pro Houston Rockets. É o que eu acho. É o que eu acho. Se eu fosse torcedor do Houston, eu já estaria, né, encomendando a camisa número 35 aí. Porque tá com toda a pinta de que o homem vai pra lá. É o que eu acho. É o meu achismo. É o meu achismo. Tá bom? Então, sobre Kevin Durant, é isso. Vamos agora falar sobre uma outra estrela da NBA que tem o seu futuro incerto no momento, que é o nosso querido calvo Trae Young, né? O Hawks fez algumas movimentações bem questionáveis nessa trade deadline, né? A troca do DeAndre Hunter, a troca do Bogdanovic, né? Foram duas trocas que não agradou o torcedor do Hawks. O time não se reforçou. Na minha opinião, o Hawks sai pior da trade deadline do que entrou. Essa temporada tem tudo para ser mais uma temporada jogada fora por conta da lesão do Jalen Johnson. E aí, em meio a tudo isso, o futuro do Trae Young se torna incerto dentro da franquia. A informação aqui é do nosso querido... Cadê? Cadê? A informação é do Chris Haynes. E ele fala o seguinte, abre aspas. O que posso dizer é que não sabemos qual será o seu futuro. Ouço que não há muita previsão sobre o que ele vai fazer no momento. Em breve, ele precisa discutir uma extensão de contrato com a Atlanta e não se sabe onde isso vai dar. E aqui na matéria do Jumper eles falam, né, que o Trae recebe um pouco mais de 43 milhões de dólares nessa temporada. Depois ele tem mais um ano garantido de 45,9 e depois ele tem uma player option que pode ou não ser exercida no valor de 48,9 milhões. E aí fala, né, que a questão parece ser a janela do jogador e da franquia. Se, né, a janela do jogador e da franquia vão se aliar em algum momento. Young é um astro em contrato máximo, ele quer vencer jogos. Por outro lado, Atlanta tem se inclinado para um movimento mais jovem desde que trocou DeJounte Murray para o New Orleans Pelicans na última agência livre. Nesse meio tempo, o Hawks passou a oferecer mais protagonismo aos seus jovens. Nomes, por exemplo, como por exemplo Jalen Johnson, Dyson Daniels, Onyeka Okongwu e DeAndre Hunter. Além disso, o francês Akari Zaché também tem muito espaço, sendo a primeira escolha do draft de 24. A dinâmica, aliás, deu certo por algum tempo. A Atlanta chegou às fases finais da Copa da NBA, superando um grupo com os favoritos da conferência Celtics e Cavs. Mas a campanha foi freada por uma sequência de lesões de Johnson, que agora está fora do restante do ano de 24 e 25. Enquanto isso, a equipe negociou nomes importantes como DeAndre Hunter para o Cavaliers e Bogdanovic para o Clippers. Por um lado, mais tempo de quadra para Rizaché e outros jovens. Por outro, menos chances de competir de verdade em meio a uma grande sequência de derrotas e a aproximação na tabela de times como Bulls e Sixers. O futuro do Trae Young, é verdade, sempre esteve em pauta no Hawks nos últimos anos. Haynes também relembrou que o San Antonio Spurs teve grande interesse em obtê-lo, mas preferiu ficar com o De'Aaron Fox, que ficou disponível para a troca nessa trade deadline. O Los Angeles Lakers, né, já esteve em rumores pelo camisa 11, mas agora tem Luka Doncic à disposição. Então, gente, basicamente o que tá pegando aqui é que, de um lado, tem o Trae Young, um contrato máximo, querendo competir, e do outro lado tem um Atlanta Hawks, que aparentemente tá pensando mais no desenvolvimento dos seus jovens. E aí, né, é meio que um conflito de interesses que pode, sim, culminar numa possível saída do Trae Young. Cara, assim, eu vou te falar, mano. Eu já comprei muito barulho da troca do Trae Young, né? Ano passado eu tinha plena convicção de que ele seria trocado. Acabou não sendo. Nessa temporada, quando o time tava jogando bem, quando o Jalen Johnson tava saudável e tal, eu
eu não acreditava numa saída do Trae Young. Parecia que o Hawks iria finalmente dar um time competitivo pro Trae e tal. Mas a partir do momento que o Jalen Johnson começou a machucar e a partir do momento que foi confirmado que ele tá fora da temporada, o Hawks caiu demais de rendimento e hoje eu tô voltando a acreditar na possibilidade do Trae ser trocado nessa off-season. A questão é pra onde ele seria trocado, né? San Antonio e Lakers, que nos últimos anos foram os times que foram mais ligados ao Trae, já se resolveram, né? Aí viria times como, sei lá, Dallas, será? Juntar um Trae Young com o Curry? Tentando pensar aqui. Sacramento? Pegar o Trae pra ser o PG principal ali do time. Enfim, eu acho que tem times que podem, sim, ir atrás do Trae Young. E aí fica essa dúvida, mano. O que vai acontecer? O que o Hawks vai fazer? Porque tudo depende do Hawks, né? Claro, o Trae Young pode pedir troca e tal. Mas quem decide é a Atlanta, né? Então... muito curioso, cara. Muito curioso. Tem o Brooklyn, né? Que pode ir atrás do Trae Young pra ser juntamente de um possível Cooper Flag, ser o pilar aí do novo Brooklyn Nets. Enfim, cara... curioso. Curioso pra ver o que vai ser do nosso querido Calvo. Essa temporada já foi pro brejo. Duvido muito que o Hawks vá fazer alguma coisa nessa temporada ainda. Vamos ver o que vai ser do nosso querido abominável Calvo das Neves, né? E um outro cara que tem seu futuro incerto é o nosso menino Ben Simmons, né, cara? O Ben Simmons, ele rescindiu o contrato com o Brooklyn Nets, né? Foi oficializado hoje. O buyout do Ben Simmons foi realmente fechado. Informação do Shams Charania. Finalizou aí o buyout pouco tempo depois aí da trade deadline. E agora o Ben Simmons está livre no mercado, né? Ele se torna agente livre e pode assinar com qualquer equipe. E aí, segundo o Chris Haynes, tem 3 times interessados no Ben Simmons: Cavs, Clippers e Houston. Esses 3 times têm interesse. Terão reuniões com o Ben Simmons aí nessa sexta-feira. E pode ser que a qualquer momento o Ben Simmons seja anunciado em uma dessas 3 equipes. Eu falei ontem no Switch TV Show pós Trade Deadline e pelo mínimo de veterano, eu acho que vale a pena pegar o Ben Simmons, tá? Tem todas as questões de lesões, tem todas as questões de oscilação, de falta de confiança, mas pelo mínimo de veterano, pô, mano, eu acho que vale a aposta, né? Um cara de 28 anos, um cara que é um ótimo defensor quando tá saudável, é um bom playmaker, é um cara que tem um tamanho excelente. Então, eu acho que pelo mínimo de veterano vale a pena. E em qualquer um desses 3 times, eu acho que ele funcionaria. Vindo do banco, obviamente, uma minutagem reduzida, mas acho que ele funcionaria. São 3 times sim, que estão competindo, principalmente Cavs e Houston. Clippers e Houston, inclusive, são 2 times com uma veia defensiva muito forte, o que pro jogo do Ben Simmons casa perfeitamente. Então eu acho que o Ben Simmons tem mercado ainda, viu? Eu acho que ele tem mercado, pelo mínimo de veterano. Qualquer coisa acima disso é uma loucura. É uma loucura, né? Então vamos ver, cara. Vamos ver o que vai ser do Ben Simmons. Talvez hoje ainda saia informação aí da decisão aí e tal. Mas, de novo, eu acho que pelo mínimo é um investimento interessante. É uma aposta interessante. Pode dar uma merda? Pode. Mas pagando o mínimo de veterano é um risco baixo. É um risco baixo, então acho que vale a pena. Eu realmente acho que vale a pena. Enfim, gente, essas eram as informações que eu queria trazer aqui pra vocês. Deixa eu ver se saiu mais alguma coisa.
Não. Não saiu mais nada, então... Então é isso, rapaziada. O programa de hoje é isso, tá? Espero que todo mundo tenha curtido o programa de hoje. Agradeço a todos pela audiência nessa sexta-feira. Reforço aí o meu agradecimento pela audiência de vocês durante a cobertura da Trade Deadline, tá bom? Obrigado mesmo a todo mundo que acompanhou a Trade Deadline aqui no canal. E é isso, né, rapaziada? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Mais tarde tem vencedores e perdedores da Trade Deadline, então fica ligado pra não perder. Tem mais conteúdo saindo também, então ativa a notificação pra garantir. E é isso, minha gente. Tamo junto, grande abraço, beijo no coração de todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.